Olha só, chegou a sua hora de aprender sobre BGP, Border Gateway Protocol. Lucas Palma, o que é isso e por que eu preciso aprender BGP? Se você quer se tornar um especialista em infraestrutura de redes, é obrigatório que você aprenda, domine o protocolo BGP. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lucas Palma, sou CCIE Service Provider. CCIE é uma certificação, o último nível de certificação de especialista de um fabricante, o maior fabricante de infraestrutura de redes do mundo hoje, que é a Cisco, e eu cheguei nesse nível de CCIE. Hoje eu trabalho e moro na Europa, em Amsterdã, tenho uma base também no Brasil, mas eu estou aqui agora em Paris, visitando parte da minha família. Minha irmã mora aqui, eu tenho 2 sobrinhos aqui, e quero aproveitar, já que eu estou aqui, por que não a gente continuar o nosso conteúdo? Toda terça-feira às 20 horas nós temos um vlog ou uma aula ao vivo que acontece aqui nesse canal. Então se você ainda não está inscrito, cara, se inscreve, cara, aperta esse botão aí de curtir, porque esse vídeo vai poder chegar até mais pessoas. Isso aqui é só uma introdução, nós vamos cair para o modo aula daqui a pouquinho, e no modo aula você vai aprender mesmo, dominar esse protocolo que é o protocolo BGP. Entende uma coisa, na última semana nós fizemos uma aula aqui falando de MPLS, Multi Protocol Label Switching, que é nada mais nada menos um protocolo que a gente instala nos nossos equipamentos para conseguir levar a sua conexão de um ponto A para o ponto B com mais segurança, com mais integridade, com mais confiabilidade, de praticamente uma internet privada. Só que agora você vai começar a perceber que esse MPLS ele não vive sozinho. O MPLS ele precisa de outros protocolos que ele acaba dependendo desses demais protocolos para que ele funcione. Um deles é o tal do BGP, que é o protocolo de roteamento mais disseminado nesse mercado, só que a maioria das pessoas implementa, apertam botões, mas não sabe o que está fazendo, e chegou a hora de você ir no low level, sabe? E realmente com profundidade no conteúdo. Por isso, ativa aí o modo aula, a gente vai entrar agora no conteúdo. Essa aula ela foi ministrada para a galera da comunidade Cisco Hack One, que é a minha comunidade, uma comunidade formada por profissionais, especialistas em infraestrutura de redes. Se um dia você quiser fazer parte dela, tem um link na descrição desse vídeo para você também entrar na lista de espera e quem sabe poder participar no futuro. Eu vou começar para o conteúdo, nós vamos sair daqui dessa tela, entrar no meu compartilhamento de tela. Se liga aí, assiste esse conteúdo, fica até o final, porque no final eu tenho um recadinho para você aqui para a gente se despedir junto, e bora lá, produção, solta conteúdo, vamos aprender agora sobre BGP. Para quem está querendo, né, se aprofundar no assunto e realmente entender como o BGP funciona, dar um passo a mais além dessa aula, além de você olhar qualquer documentação Cisco, cara, o que eu recomendo? Eu recomendo você olhar a RFC também, porque a RFC é aonde nós vamos ter a definição exata do protocolo e a definição que é standard de mercado. Então, tudo que o mercado implementa, né, que vem pelo IETF, que é o órgão que vai regulamentar os protocolos que são standard padrão de mercado, ele vai estar escrito aqui dentro. Então, tudo que a gente vai falar nessa aula, ele vai se aplicar, nessa aula aqui pelo menos, ele vai se aplicar dentro da RFC. Vão ter algumas outras aulas que elas vão estar entrando, né, que a gente vai focar mais em Cisco, porque o nosso vendor aqui que a gente cobre é Cisco, mas quando tiver alguma diferença de um supplier ou outro, que seja, no caso, entre Cisco e Juniper, por exemplo, eu vou passar para vocês também algum insight interessante, porque no meu core aqui, por exemplo, eu tenho Juniper e Cisco e a parada funciona muito bem, tá? Então, só deixei esse slidezinho, esse linkzinho aqui para vocês, porque é importante, cara, aprender a ler as RFCs, porque dentro da RFC é onde a gente consegue esclarecer, deixar bem claro as dúvidas, né? Porque ali vai ter realmente como o protocolo deveria estar funcionando, tá? Primeira coisa que a gente precisa notar, cara, quando a gente olha para o BGP, é que o BGP, ele é um Path Vector. O que seria um cara Path Vector? Para isso, eu vou puxar a minha lousinha aqui, ó. Bom, vamos lá. Para isso eu vou puxar minha lousinha. Minha lousinha aqui é o seguinte, cara. Um protocolo Path Vector, como que ele funciona, cara? Para explicar um Path Vector, acho que a maneira mais ideal é a gente comparar o Path Vector com o protocolo Distance Vector. A gente falando do BGP, o BGP ele é um protocolo, né,
mais avançado do que os outros protocolos, quando a gente considera os outros, comparando com o IGRP, com o SPF, com o RIP, porque esse protocolo ele tem características completamente diferentes dos demais e a usabilidade do BGP, você vai ver que existe uma complexidade muito maior do que você olhar para um OSPF, para um IGRP ou para um RIP, tá? Quando a gente olha para um RIP, por exemplo, que também é um protocolo de roteamento, esse cara ele é classificado dentro das classificações de protocolo como Distance Vector. Tá? Um protocolo Distance Vector, e eu estou falando do RIP, para a gente poder pular para o BGP, que vai ficar muito mais fácil a comparação. Tá? Mas um protocolo Distance Vector, a ideia dele é, se ele tem uma determinada rede aqui, imagina que ele tem a rede 20, e aqui você tem um roteador pendurado na rede 20. Esse cara da rede 20 está pendurado num outro router. E esse outro router está pendurado numa outra rede aqui, que é a rede 10. Quando eu olho na perspectiva de R1 para chegar na rede 20 via R2, se eu tenho aqui um protocolo Distance Vector aplicado nessa topologia para poder fazer o aviso dessas rotas, né? Então, se o RIP é o protocolo que está avisando para R1 que ele conhece a rede 20, o R1, se ele está usando o RIP, a única coisa que ele olha, sendo um protocolo Distance Vector, é qual a distância do vector. Esse vector aqui, galera, ele quer dizer hop, ele quer dizer um roteador mesmo, ele quer dizer um device. Então, qual que é a distância que eu estou do próximo device dessa rede, né? Então, para chegar na rede 20, eu estou a distância do meu vector, né? Eu estou a um salto de distância. Isso é um protocolo Distance Vector. Agora, um protocolo Path Vector, por mais que o nome, né, ele pareça um pouco por ter a conotação do vector aqui, Path Vector, a estrutura de decisão de caminhos, ele muda completamente. Quando a gente está falando de Path Vector, nós não estamos olhando apenas o vetor, nós não estamos olhando apenas o hop de distância que você tem para alcançar até um determinado, para chegar até uma determinada rede. A gente está olhando o caminho inteiro. Como assim, Lucas? O caminho inteiro. Vamos lá, deixa eu apagar a luzinha aqui e vamos desenhar mais. Ó, vamos lá. Imagina que você tem aqui um cenário onde nós temos o roteador 1, o roteador 2, o roteador 3, certo? Esses caras estão conectados de alguma maneira entre si, pode ser via de links diretamente conectado, mas isso é irrelevante. E esses caras aqui, todos eles, fazem parte do que nós chamamos de Autonomous Systems. O que seria um Autonomous Systems? De novo, lembrando que a gente está falando sobre isso para explicar o que é um protocolo Path Vector, tá? E é importantíssimo entender isso porque é uma característica de como que o BGP funciona para fazer a decisão de caminhos. Então, pensando em Path Vector, a gente tem que entender uma coisinha antes, que é o tal do Autonomous Systems. O Autonomous Systems não é nada mais, nada menos, galera, do que uma quantidade de roteadores que você coloca eles juntos e ele faz parte de uma mesma gerência, tá? Vocês vão ver que no decorrer das nossas aulas de BGP, a Autonomous Systems ele vai ter um significado um pouco mais arrojado quando a gente for aumentando ali o nosso conhecimento de BGP e incrementando um pouco mais a nossa topologia, mas num contexto geral, Autonomous Systems ele não é nada mais, nada menos do que uma quantidade de AS reunidas junto. Então a gente tem o R1 conectado ao R2 conectado ao R3. Se é o mesmo cara que gerencia, a mesma empresa que gerencia isso aqui, eles são chamados de Autonomous Systems, eles vão estar dentro do mesmo Autonomous Systems. Beleza? Muito bem. Aqui, se eu desenhar desse lado aqui, um segundo Autonomous System, imagina que eu tenho aqui o R4, o R5 e o R6, eu posso falar que esses caras aqui também pertencem a um segundo Autonomous Systems.
Tranquilo? Como eu posso desenhar aqui embaixo um R7 e um R8 apenas e falar que esses dois roteadores conectados entre si, eles fazem parte de um terceiro Autonomous Systems. Na hora que eu estou olhando na perspectiva de um protocolo Path Vector, e se eu tenho uma rede aqui atrás de R1, né? E essa rede, ela pode estar até numa outra S, tá? Mas essa rede aqui é a rede, vamos dar a rede 10, e eu tenho o R3 conectado a R7 via algum link, né? Pode ser qualquer conectividade entre esses dois caras, e eu quero sair aqui de uma segunda rede que está atrás de R3, e vamos falar que aqui agora é a rede 20. Se a rede 20 quer chegar até a rede 10 e nós estamos usando um Path Vector, é aí que muda todo o jogo. Porque o protocolo Path Vector, ele ignora a quantidade de roteadores que eu tenho dentro de uma AS, mas ele só vai olhar para o caminho por inteiro. Por isso que vem a síntese, né? É Path Vector, que Path é justamente de caminho. Então, na hora que eu analisar na perspectiva dos caras da rede 20, que eles querem chegar até a rede 10, eu estou a quantos Path Vectors, né? Ou a quantos Paths da rede 10? Eu estou a um AS, esse AS aqui, e esse AS aqui. Indiferente da quantidade de roteadores. Então eu poderia ter aqui no meio de R3 para R1 um outro roteador que seria meu R9. Ele poderia estar conectado entre R3 e R1, mas na perspectiva da rede 20 para a rede 10, eu ainda estou na mesma distância de Path Vector. Então o protocolo Path Vector, por isso que é muito importante entender a diferença do BGP na hora que a gente classifica o protocolo, comparado com todos os demais protocolos, por exemplo o RIP, que é Distance Vector, nós temos um Path Vector, porque ele não olha a quantidade de devices para chegar até uma rede, mas ele olha a quantidade de caminhos, de paths, que são os AS, para chegar até uma determinada rede. Isso, e tem que tomar muito cuidado, cara, que isso não está relacionado ao TTL, não está relacionado ao seu time to live. Então você vai ver que todo pacote que você manda na sua rede, você pode ter um TTL máximo de 255, tá? E eu vou explorar isso aqui quando a gente falar de eBGP multi-hop, tá? Mas quando você está olhando a perspectiva do Path Vector, não tem nada a ver com TTL, tá? Porque eu já vi muita gente confundindo com isso, que o TTL ele decrementa a cada salto, mas ele não está relacionado ao Path Vector em si. Tranquilo? A diferença entre um protocolo Path Vector e um protocolo Distance Vector. Tá. Mais um detalhe que a gente precisa saber dentro dessa classificação do BGP, cara, nós temos o BGP ele também é classificado como um External Gateway Protocol. E o que seria um External Gateway Protocol, cara? Um External Gateway Protocol é o protocolo que ele é usado para conectar diferentes AS. Então, quando a gente está falando de você conectar R3 com R7 e R8 com R6, esses caras aqui, eles estariam em AS diferentes. Então a gente falou que o Autonomous Systems, ele não é nada mais, nada menos do que uma quantidade de roteadores que nós vamos estar interconectando, certo? Então são vários roteadores interconectados, gerenciados por uma mesma empresa, por uma mesma pessoa, por uma mesma equipe, certo? Esses roteadores que estão conectados, eles vão ter um número, e esse número é o seu AS Number. O seu AS Number, vou dar aqui um exemplo, por exemplo, 6500, tá? A gente vai falar disso em detalhes mais para frente, tá? Como eu disse, a gente vai fazer uma introdução, uma base sólida aqui, a gente vai avançando na aula, tá? Aqui nesse outro cenário, eu teria um outro AS Number, eu teria meu AS Number, por exemplo, 65, e aqui eu poderia ter, vamos dar 65, e aqui eu poderia ter um outro AS Number que seria o 78.
certo? Existe uma regrinha, né, de como que você utiliza os AS, existe o AS público, o AS privado, não é qualquer AS que você pode sair aplicando por aí, mas a gente vai chegar lá, tá? Quando eu estou tratando de um protocolo External Gateway Protocol, esse é o protocolo responsável por conectar você com diferentes AS que você não conhece, né? Então eu poderia ter aqui o AS65000 querendo falar com alguma informação que tem no AS65 e eu vou usar esse protocolo External Gateway Protocol para conectar AS diferentes. E cara, nada mais, nada menos, é isso que é a internet, cara. Eu não sei se tem uma galera aí que tá na aula que implementa, né, que trabalha numa operadora e conhece de implementação de internet, mas aqui a gente tem um backbone só de internet, cara, que conecta aí com diferentes providers, a gente faz peering com diferentes providers, e para você ter uma ideia, o BGP, né, conectando com diferentes AS, é isso que forma a internet. Então a internet não vai ser nada mais, cara, do que uma porrada de AS junto. Então você põe lá o AS10 conectado com a AS20, que conecta com a AS, que conecta esses caras aqui, ó, do AS30, que conecta esses caras aqui do AS40, que conecta esses caras aqui, que conecta esses caras e assim sucessivamente. Então isso daí é o que vai formar a nossa internet. Aqui dentro desse AS, nós temos um protocolo, um tipo de BGP rodando também, e entre os peerings, né, entre o seu AS e o meu AS, nós temos também o BGP rodando, só que num tipo diferente. Beleza? Falando, né, sobre a questão do Path Vector, por que que isso ainda é muito importante, tá? Deixa eu puxar a luzinha lá. Cadê ela? Tá. Por que que isso ainda é muito importante, né? E por que que a gente foca bastante na parte de Path Vector? Se você pensar aqui, ó, na perspectiva que você tem o seu AS aqui, um AS Number com vários roteadores, você tem o R1, o R2 e o R3, né? Poderia ser mais roteadores, a gente vai implementar isso aqui, mostrar na prática, mostrar como simular, né? Como se fosse um backbone de internet também, tá? Vai dar muito bom, essa aula aqui vai crescer muito ainda. Beleza, e você tem um segundo AS aqui, ó, conectando R4, R5 e R6. Na hora que você vai conectar esses caras, imagina que você conectou R3 numa porta de R4, R2 numa porta de R4 e R3 numa porta de R6, certo? Quando a gente está tratando de Path Vector, é muito importante ter clareza nesse conhecimento, porque pelo fato do protocolo ser um Path Vector, né, que ele influencia, na hora que ele influencia a sua rota, na hora que ele influencia a decisão de rota, ele está influenciando o quê? Ele está influenciando como você enxerga todo o AS65000. E quando você influencia alguma rota no outbound, você está influenciando como que aquele AS65000 enxerga todas as rotas do AS200. Então, entender o ponto de vista, né, de Path Vector, ele é fundamental para que você tenha clareza que na hora que você influencia o BGP com alguma política, né, com alguma regra, que a gente vai aprender a fazer isso daqui, você define como que o seu próximo AS Number enxerga toda a sua topologia. Por que que isso é tão importante, cara? Porque o BGP, ele não tem uma visibilidade da sua topologia, da topologia da sua rede. A visibilidade do BGP é apenas do path, apenas do caminho inteiro. Então o BGP não sabe se você tem 10 roteadores, se você tem 1 roteador, se você tem 5.000 roteadores. O BGP ele só olha qual que é o path, mais nada. E por que isso também é tão importante, né, cara? Porque a gente olha, imagina se você comparar isso aqui com o SPF, cara, tá? O SPF, como que ele funciona? Na hora que você está fazendo a manipulação de uma rota, o que ele vê? Ele verifica a sua topologia inteira. O SPF conhece esse roteador aqui, esse R1, conhece que R2
tá ligado em R3, porque ele tira uma foto da sua topologia, ele conhece todos os caminhos, todas as possibilidades de caminho. Já o BGP não. Na hora que você fechar, ó, a gente chama isso aqui de peering, tá? Que é você conectar um AS com outro AS, ou fazer um peering de BGP, conectar um BGP com outro BGP. Se eles estiverem dentro do mesmo AS, você também vai estar fechando um peering BGP, tá? Então você fechou um peering BGP, o que esse cara faz? Ele enxerga tudo isso daqui, tudo que você tem lá dentro, como se fosse um único path, um único caminho. Isso daí é poderoso, cara. O tamanho da inteligência que tem por trás de entender Path Vector na hora de você implementar o BGP, tá? E você vai ver isso aqui em detalhes, bicho. Se essa base ficar sólida, champion, você vai virar um monstro. Esse protocolo é o protocolo que a gente mais implementa no mercado. Aonde você for trabalhar, o cara vai ter uma perna usando o BGP ali sempre, cara. Sempre. Porque vai ter ali alguém conectado com a operadora, vai ter algum link de internet, vai ter alguma coisa assim. Tá? Sim, alguém perguntou se o TTL decrementa a cada salto, né? O TTL vai decrementar a cada salto, cara. Se você entrar nesse roteador 2, cair para o roteador 3, cair para o roteador 4, mesmo estando dentro do mesmo AS, nós vamos ter o TTL sendo decrementado a cada salto dentro da sua rede, tá? Então, é bem pertinente essa pergunta, cara, porque Path Vector, a gente está falando do cara enxergando o seu AS, tá? O Autonomous System dele, cara. Eu sei que tem uma complexidade por trás disso, mas é fundamental a clareza para que você consiga implementar o BGP com facilidade no futuro, belezinha? Bom, vamos pegar aqui mais um MineMaster, tá? Além disso, cara, importante também falarmos da questão do TCP, tá? Como a gente está falando de BGP, que é um protocolo de roteamento, e a gente costuma fazer muita analogia, né, com outros protocolos de roteamento, você vai ver que o seguinte, quando é que a gente implementa um protocolo de roteamento, né? Ó, vamos deletar tudo isso aqui. Quando a gente implementaria um protocolo de roteamento? Você tem aqui a rede 10, você tem um segundo roteador que é o R2, você tem um primeiro roteador que é o R1 e um terceiro roteador que é o R3. E você tem aqui a rede 20, certo? Quando o R3 quer chegar até a rede 20, você não sabe, né? O R3 não desconhece essa rede. Então você precisa de alguém que avise o caminho, né, dentro dessa topologia para ele chegar até a rede 10. Então você tem que olhar lá, o R3 tem que olhar para a topologia e falar assim, cara, beleza, o R2 me avisou que ele conhece a R1, que a R1 conhece a rede 10. É aqui que a gente implementaria um protocolo de roteamento para fazer isso dinamicamente para nós, certo? Já o BGP, né, o BGP, quando ele é comparado com qualquer outro protocolo de roteamento, por exemplo, o SPF ou o EIGRP, o que esses caras fazem? Quando eu quero descobrir as redes que os demais devices conhecem, imagina que esse cara conhece a rede 30, que eu quero anunciar essas redes dentro da minha topologia, eu fecho a adjacência entre esses caras, eu fecho vizinhança, então esses caras começam a virar vizinhos e aí eles trocam tabela de roteamento. Esse descobrimento de vizinhos que acontece no SPF, no EIGRP, isso daqui é automático. Como assim automático? Você não precisa entrar lá e falar qual que é o vizinho que esse cara precisa estar conectado. A única coisa que você precisa fazer é ligar o protocolo nessas duas interfaces. Quando você ligou o protocolo naquela interface, cara, ele vai automaticamente começar a descobrir o vizinho e aí ele vai fechar a adjacência. Já no BGP, não é assim que a banda toca. No BGP a parada é bem diferente, cara. Por quê? Porque no BGP nós temos, eu não tenho esse descobrimento de vizinho automático, então eu preciso informar qual que é o meu vizinho. Eu preciso informar para esse cara, ó, o vizinho que você vai estar diretamente conectado é esse aqui, beleza? E para isso funcionar, cara, nós usamos, o BGP ele usa um protocolo em camada 4. Para a galera que tá aí, né, aí a gente tem que só dar lembrar lá do modelo de referência OSI, né? Lá no modelo de referência OSI você tem a camada 3, que você vai ter basicamente IP e roteamento aqui, e você tem a camada 4 que você vai ter a parte de transporte, certo? E by the way, aproveitar aqui um pause rápido.
Galera aí, manda pra mim se você tá no nível CCNA ou CCNP. Só dá um hashtag CCNA ou um hashtag CCNP, só pra eu também entender aí se eu tô indo muito devagarzinho ou se eu deveria ir um pouco mais rápido, tá? Beleza. Mas aqui, então, pensando na perspectiva do BGP, como nós falamos, ele não faz o descobrimento de vizinhos automático, então a gente precisaria informar quem que é o seu vizinho, quem que é aquele cara que você vai se conectar com, beleza? Para você informar quem que é aquele cara que você vai se conectar, a gente precisa, o BGP, ele usa um protocolo de transporte diferente dos outros protocolos de roteamento. Como assim diferente dos outros protocolos de roteamento, cara? Se você pegar o SPF ou o EGRP, todos eles vão usar um protocolo de roteamento. Se pegar lá o SPF, ele vai usar o 89, EGRP vai usar o protocolo, o ID do protocolo vai ser 88. Esse cara aqui, ó, o EGRP, ele usa RTP. O SPF, ele usa ele mesmo como protocolo de transporte. Já o EGRP, em camada 4, ele vai usar o TCP como protocolo de transporte para poder fechar a adjacência entre esses dois caras aqui. Então, para o R1 falar com o R2, eu preciso fechar a adjacência usando o TCP. Então, como assim fechar a adjacência, Lucas? Você não lembra lá que o TCP, para ele funcionar, nós fazemos o que é chamado de Three-Way Handshake? Já ouviu falar disso? Three-Way Handshake. O que é o Three-Way Handshake, cara? O Three-Way Handshake, cara, TCP assim, é um tema, cara, gigantesco. Eu não vou cobrir ele aqui, tá? Mas falar bem rapidinho. É uma maneira de você estabelecer a sessão entre entre client e server, né? Você fechar uma sessão TCP entre dois devices, tá? Para essa sessão ser estabelecida, a gente precisa fazer o seguinte. Nós mandamos, antes de você enviar qualquer dado na sua rede, antes de você enviar qualquer informação, você vai lá e avisa a camada 4, falando assim, ó, o protocolo de transporte que eu vou estar utilizando para mandar o tráfego de um lado para o outro vai ser o protocolo TCP. Uma vez que você me falou que o protocolo vai ser TCP, ele pega essa informação aqui, estaciona ela em algum lugar e aí ele começa a fechar a negociação do protocolo TCP. Que essa negociação é nada mais nada menos do que eu mandar um pacotinho com uma informação ali dentro que vai ser o synchronization. Esse outro lado vai responder para mim com um sim mais um acknowledgement. E aí eu mando para ele um acknowledgement falando que belezinha, a sessão pode ser estabelecida, tá? Essa daí é só uma maneira da gente poder estabelecer uma sessão reliable, né? Uma sessão que a gente confia para poder trocar as informações usando a camada de transporte, usando o próprio TCP. O BGP, para ele funcionar, ele precisa de uma sessão TCP estabelecida. Se a sessão TCP não for estabelecida, o BGP não funciona. Então, antes de você mandar qualquer mensagem no BGP, que nós vamos olhar as mensagens do BGP na próxima aula, estabelecimento de sessão, etc., você precisa mandar o quê? Você precisa mandar um SYN ACK e receber um ACK, né? Então, se você não fizer o Three-Way Handshake, você não consegue estabelecer a sessão TCP. Bom, belezinha. Então, a gente precisa estabelecer a sessão TCP primeiro para que o BGP funcione. E como que eu faço essa sessão TCP? Toda sessão que você TCP que você estiver rodando na sua caixa, todo o tráfego que você está rodando ali, ele vai ter que ter o quê? Uma porta, que é a sua porta de origem e uma porta de destino. O BGP, ele usa a porta de destino 179 como a porta que será usada para a sessão do BGP. Lucas, mas como assim ele usa a porta de destino 179, cara? Porque do outro lado você vai habilitar, gerar uma porta de origem randômica. Então ele vai pegar lá uma porta alta de origem,
vai pegar um número qualquer, né, de porta, vai aplicar esse número na origem e vai colocar o destino 179. Nós vamos olhar aqui hoje, na hora que a gente fizer a primeira configuração do BGP e ver lá no Wireshark, vocês vão perceber que ele vai mandar o primeiro device que você configurar, ele assume uma espécie de regra de master e ele vai tentar fechar uma sessão na 179 com aquele vizinho, direto, Se aquele cara responder, ele assume que aquele cara se tornou o seu server BGP e você fica com uma espécie de client, tá? Isso daí é somente na sessão TCP. Não muda nada na nossa operação ou na troca de updates, tá? Eu vou mostrar em detalhes, fica tranquilão aí que vai dar bom, tá? Então, tranquilo essa parte do TCP, galera, que a gente precisa da sessão TCP antes do BGP funcionar. E aí o que acontece? Se você tem uma sessão TCP, deixa eu apagar a lousa e fazer de novo. Se você tem uma sessão TCP rodando na sua porta de destino do serviço 179, certo? E uma porta de origem randômica, random, o que acontece? Nós temos que, para essa sessão seja estabelecida, nós temos que usar um IP de origem e um IP de destino, certo? Porque como que a gente vai estabelecer uma sessão TCP se eu não tiver um IP de origem e um IP de destino? Para esse IP de origem e IP de destino, por default, se você vir aqui, né, pegar o R1 e o R2 e dar o IP 10 nessa ponta e o IP 11 nessa ponta, e você estabelecer uma sessão TCP, né, usando o BGP, claro, entre R1 e R2, então você quer lá fechar um BGP aqui, primeira coisa que esse cara vai fechar é um TCP. O destino, você já sabe, porque na hora de você configurar o BGP, você vai falar com quem que você quer fechar aquela sessão. Então, se você fechar a sessão com o seu neighbor, cujo IP é 11, certo? Qual que é o IP de origem? Porque o destino você acabou de avisar ali, você falou, ó, o destino vai ser 11. E qual que é o IP de origem que o BGP estaria usando para fechar essa sessão TCP? Por default, o IP de origem que o BGP vai estar usando para estabelecer a sessão TCP, por default, ele vai usar o IP de source de roteamento para aquela rede que você está tentando alcançar. Ufa, como assim no caso? Aí você me ferrou, né? A interface de saída para a rede 11, vai ficar mais fácil assim, tá? A interface de saída para a rede 11, se for a rede 10, esse aqui vai ser o nosso IP de origem. Se a interface de origem para a rede XYZ fosse a interface da rede 12, esse aqui seria o meu IP de origem. Então, a interface de saída desse tráfego vai ser usada como IP de origem por default, cara, por default. Aí o que você já entende, galera, com isso daí? Você entende que o seu BGPzão, ele tá fechando aqui num ponto a ponto. Ele tá fechando do R1, fechando com o R2. Agora, se você tiver mais um link aqui, ó, conectado R2 no R1, ou se você tivesse diferente, você tivesse aqui, ó, dois links no R1 conectado no R2, e você quisesse uma única sessão BGP entre R1 e R2 e usar os links como redundantes, né? Por que que você, como que você faria para ter uma única sessão se você tem o BGP usando o seu IP de origem? Nós vamos ver durante as aulas, né, quando a gente falar de manipulação de next hop, vocês vão ver que tem como nós alterarmos qual que é o IP de origem que vai ser usado para estabelecer a nossa sessão TCP, alterando o update source que a gente utiliza para esse cara. Então a gente vai mostrar isso na prática, tá? Como é que você faz isso. Mas é importantíssimo, cara, porque na última aula da série de BGP, nós vamos fazer só troubleshooting, cara. É mão na massa, violenta mesmo, backbone bolado e a parada dando bom, tá? Olhando focado em BGP, lógico, né? E vocês vão ver, cara, que entender essa teoria, né? Saber que o IP de origem usado na sessão TCP é o IP que você está usando da interface de saída é fundamental para você ter conhecimento do porquê que a sessão não está sendo estabelecida. Tranquilo? Beleza, seguimos aqui para o MindMesh. Já vamos fazer uma implementação, mostrar as configs básicas, fica tranquilão, tá?
mais uns 20 minutos de teoria e a gente cai para dentro, tá? Belezinha, seguindo aqui. Descobrimento vizinho, nós já falamos sobre isso, né? Então ele não descobre os vizinhos automaticamente, você precisa configurar os seus vizinhos, né? E como que eu faço essa configuração? Vou mostrar aqui, né? Uma configuração básica para a gente poder habilitar um vizinho no BGP. Se você tivesse um SPF rodando aqui, né, ou um EGRP, o que nós faríamos? Eu pegaria aqui, ó, o IP desses caras, vamos falar que esses caras estão na rede 10.1.12.0/24, aqui é o ponto 2, aqui é o ponto 1, tá? Se você quisesse habilitar o SPF, você simplesmente ligaria o processo SPF nessas duas interfaces e tava todo mundo bolado. Os caras já iam fechar a vizinhança e se eu tivesse uma rede aqui eu ligava o SPF nela também e aí a parada ia dar muito bom, beleza? Mas com o BGP é diferente, cara. A gente não tem esse descobrimento de vizinhos automático. Nós temos o quê? Nós temos que configurar a nossa vizinhança, né? Fechar a vizinhança entre R1 e R2. Para fechar essa vizinhança, a síntese básica de comando do BGP seria a gente entrar dentro do processo BGP. Então, você por default não tem o processo BGP rodando na sua caixa, então a caixa não fala BGP ali, né? Não está ligado nenhum processo BGP, então ela não faz parte de nenhum Autonomous Systems. Para ela fazer parte, você precisa dessa síntese do comando, então você vai lá no seu modo global, né? Primeira coisa, você dá um conft. Entrou no modo global, você vai entrar dentro do processo do router BGP e aqui você vai definir o AS number. E aí você vai dar um número de AS para esse cara que nós vamos explorar, né? A seleção de AS um pouco mais para frente no decorrer desse treinamento, tá? Beleza. Depois que você entrou dentro do seu AS, aí você vai estar dentro da configuração do BGP, né? Você vai estar lá no config-router, né? Que seria a configuração de roteamento da sua caixa, tá? Aqui dentro é que você vai definir qual que é o seu neighbor. Então você vai dar um neighbor, o IP desse neighbor, então nesse caso aqui vai ser o 10.1.12.2 e qual que é o remote AS, né? Então, qual que é o AS que esse cara aqui configurou lá na interface dele? Então, na interface dele, se esse cara estiver parte da minha topologia, eu vou colocar o mesmo AS, né? Então, vai lá, aqui eu estava usando a AS10, aqui eu também vou usar o AS10, porque foi o número de AS que eu configurei dentro de R2. Agora, claro, se ele for dentro de outra AS, eu vou aplicar esse cara como outra AS. Com isso daqui, cara, você já teria, né, fazendo isso dos dois lados, você teria uma sessão BGP funcionando entre esses dois caras, porque nós estamos no link ponto a ponto. Então você foi lá e definiu o neighbor no braço, né? Você foi lá e configurou na mãozinha mesmo qual que era o seu vizinho, tá? Então, lembrando, o BGP não faz descobrimento de vizinhos, você tem que na mão lá configurar esse cara, tá? Além disso, cara, isso aqui é muito importante também, galerinha. Por favor, assim, ó, foque, entenda isso, porque você vai ver que mais pra frente, nas próximas aulas, você vai precisar desse conhecimento. E se você não pegar aqui, vai ficar difícil, cara, porque as próximas aulas a gente vai cada vez mais avançado, tá? Então, é o seguinte, o BGP, ele não vai usar a terminologia de subnets. Como assim, Lucas? Não vai usar a terminologia de subnets? Se você está pegando lá o SPF, de novo, aqui ó, R1, R2, aqui bota a rede 20 desse lado e bota aqui a rede 10 desse lado, né? Na hora que o R1 tenta se conectar com o R2 na rede 20, então ele tenta mandar um tráfego da rede 10 para a rede 20, a gente está falando da subnet 20, né? Então esse cara, todo o update que o SPF faz nessa LAN aqui, nessa rede, a gente está tratando de subnet. Já no BGP, nós não chamamos mais de subnet, cara. Na hora que você olhar lá no Wireshark, a gente vai ver isso aqui hoje, nós olhamos o Network Layer Reachability Information, o NLRI, ou NLR, tá? Esse cara aqui, Network Layer Reachability Information, é nada mais, nada menos, tá? Num contexto básico aqui, para a gente poder começar, e a gente vai explorar mais isso, mas no conceito básico prefixo mais length. Por exemplo, se eu tenho aqui a rede 192,
168.0.0/16, isso daqui é o prefixo da rede. Isso daqui é o meu length. Então o length ele vai ter a conotação de CIDR, né, que é a representação da máscara de rede, tá? Então, lembrando, dentro, né, o NLRI, ou Network Layer Reachability Information, ele vai ser nada mais, nada menos, tá? Nada mais, nada menos do que uma maneira de nós mostrarmos, né? De nós mostrarmos para a rede quais são as redes que nós conhecemos. Só que por que isso é o poder, cara? E quando eu falo que é o poder, a galera que já viu minhas aulas, eles sabem que quando eu falo é o poder, você decora essa palavra. Porque, bicho, é o poder mesmo. Você vê que na hora de implementar, se você entender isso, muda tudo. O NLRI, ou Network Layer Reachability Information, ele é associado, cada NLR, ele é associado com o seu Path Attributes. Como assim, Lucas, Path Attributes? Ó, galerinha, é o seguinte, nós estamos, né, quando a gente está anunciando um determinado prefixo, usando agora aqui o BGP, né, se eu pego um prefixo e eu anuncio ele usando o BGP, o que ele faz? Ele divulga esse prefixo usando Network Layer Reachability Information, então é um campo, determinado campo lá do BGP, eu vou mostrar esse campo daqui a pouquinho, e junto com esse cara, eu mando os atributos do caminho. O que são esses atributos do caminho, cara? Eles são os atributos, as métricas. Não é métrica que a gente chama aqui, tá? A gente chama de atributos, mas é análogo à métrica para chegar até essa rede. Então eu vou pegar exatamente quais atributos aquele caminho tem, o path inteiro, tiozão. Eu vou pegar quais são os atributos naquele path e vou associar isso com aquele Network Layer Reachability Information, com aquela informação, tá? Então, isso serve para todo o anúncio de redes que a gente for fazer dentro do BGP, tá? A gente vai olhar isso aqui em detalhes. Então, lembra que sempre que você fizer um update, né, enviar uma informação, enviar uma rede, né, um update de rede dentro do BGP, ele vai entubar isso aí dentro do NLRI, que se você quiser comparar com SPF, com IGRP, é a subnet, tá? É a subnet, só que a subnet aqui, ela vai também junto com os atributos do caminho, porque você pode ter diferentes atributos de caminho, diferentes routing policies para diferentes prefixos. E você vai ver que a parada vai ficar muito, muito complexa. Ó o spam chegando aí, ó. Tá, vamos com tudo. Seguir aqui mais um pouquinho, galera, e eu vou falar sobre só eBGP e IBGP para a gente poder cair para o lab, tá, e mostrar para vocês no laboratório como a parada vai funcionar, essa configuração básica, tá? Configurar, meu irmão, configurar é moleza. Eu quero ver na hora que colocar você lá no campo minado russo, na pressão, com 5 caras te olhando aqui em cima, todo mundo aqui esperando você resolver o BO, e você ir lá e destruir essa parada, tá? Bom, beleza. Por isso que tem que ter uma base sólida, bicho. Esquece esses esqueminha, gatilho. É só sentar a bunda na cadeira aí e que vai dar muito bom. Vamos falar de dois parâmetros lá. Vamos falar de um primeiro, que é o eBGP. Só tomar cuidado que em inglês a gente fala pro eBGP, a gente chama esse cara de IBGP, tá? E pro IBGP a gente chama esse cara... Não, desculpa, IBGP e IBGP, tá? Mas vamos lá, eBGP, tá? O eBGP, cara, nós vamos cobrir algumas coisinhas aqui dele para a gente poder cair para configuração, tá? Tem muita coisa ainda para rolar hoje, segura aí, vai ser mais uns 40 minutos de aula aí, tranquilo. Ó, vamos lá, então eBGP, vamos comparar aqui eBGP com IBGP, tá? A gente vai chamar esse cara de, em inglês, esse aqui de IBGP, esse aqui de eBGP, tá? Que em inglês aí, né? Mas o que é o eBGP, cara? O eBGP é quando nós temos um AS aqui, vamos chamar esse cara de AS10, e o outro AS aqui, o AS11, e esses caras querem se falar.
Quando esses caras você conecta a AES diferentes usando o BGP, nós temos um External Border Gateway Protocol. Então eu tenho uma conectividade entre o AES10 e o AES11. É importante lembrar que quando está falando de eBGP, todo protocolo ele tem uma distância administrativa, né? Distância administrativa. Tá? A distância administrativa do BGP é uma distância de 200. Desculpa, de 20. Ops, um zero a mais. A distância administrativa que a gente vai usar do eBGP é uma distância de 20. O que quer dizer isso é que se ele tiver que fazer desempate de rotas com algum protocolo de roteamento, nós vamos usar o eBGP ou o protocolo que tiver a menor distância administrativa, tá? Então, isso aqui vai ser muito útil na hora que a gente estiver fazendo alguma implementação. Já o iBGP, esse cara, é quando nós temos uma topologia com o AES aqui, vamos colocar o AES10, e eu tenho vários roteadorzinhos conectados entre si, e esses caras estão fechando um BGP, todo mundo dentro do mesmo AES. Esse cara, o iBGP, ele vai ter uma distância administrativa de 200. Então, se eu receber uma rota via iBGP, tá? Eu recebi uma rota via iBGP e eu recebi uma rota, a mesma rota via eBGP, quem que manda mais? O eBGP, porque ele tem a menor distância administrativa, tá? Então, ele tem a menor distância administrativa. Belezinha? Duas coisinhas ainda importantes entre esse cara, né? Quando a gente está usando o eBGP ele vai marcar, né, as rotas que ele recebe com TTL de 1, igual a 1. Já o iBGP ele vai marcar os updates que ele manda com TTL de 255. O que isso quer dizer, cara? E é muito importante essa informação. Se você tem um time to live, né, de 255 no iBGP, quer dizer que você pode mandar esse pacotinho dentro da sua rede e ele vai sempre decrementando, né? Então aqui era 255, ele vai decrementar no próximo salto para 254, para 253, até ele chegar até ele zerar isso aqui e dropar, porque ele vai entender que está gerando um loop na rede. Agora aqui, se eu marcar como TTL1 e eu estou fechando um eBGP com um cara que não é ponto a ponto, né? Tentando fechar um eBGP com um cara que está aqui dentro, ou até com o IP de loopback que está aqui em cima, essa sessão não vai funcionar por default, porque o TTL que eu tenho marcado lá é de 1 e eu preciso manipular esse valor de TTL, porque senão, ó, um salto é até chegar a esse destino. Chegou o destino, ele vai dropar, certo? Agora, se eu estou fechando um eBGP com a loopback, eu preciso manipular como ele enxerga o TTL, tá? Esse detalhe, tá, de como que ele manipula o TTL, como que ele faz isso daí, fica tranquilo que vai entrar. Aqui de novo, é uma introdução, galera. Eu quero nivelar a turma inteira. Eu espero que na aula que vem esteja 500 ou 1.000 pessoas aqui ao vivo, porque a ideia é nivelar a galera e a gente continuar dando mais profundidade no assunto, tá? Beleza. Existem particularidades específicas entre iBGP e eBGP? Sim, sem dúvida. Existe, assim, diversas particularidades entre iBGP e eBGP. Eu só estou fazendo uma introdução, nós vamos mostrar em deployment, na implementação, tanto do eBGP quanto o iBGP, tá? Belezinha. Tranquilo. Seguindo aqui para nossa apresentação. Implementações, falar dessa última coisa, a gente vai para a configuração básica e verificação, tá? Implementações que nós vamos ver bastante o eBGP, cara, é quando você quiser interconectar a AES, of course, né, que é interconectar a AES, que é o que a gente está fazendo aqui, aonde a gente usaria a interconexão de AES. Por exemplo, se você tem aqui o seu ambiente, e o seu ambiente você quer se conectar com uma operadora, né? Então imagina que aqui é a Vivo, desse lado aqui é a Vivo e desse lado aqui é a Nestlé, né? E a Nestlé vai se conectar com a Vivo, então a Nestlé vai usar uma seção BGP para conectar com a Vivo, tá? E essa seção vai ser uma seção eBGP.
Agora, se for dentro do seu AES, você usando um iBGP, aonde a gente usaria, por exemplo, um backbone MPLS, por exemplo, uma topologia DMVPN. Ah, Lucas, quero aprender DMVPN. Vai para a comunidade Cisco. Lá dentro do treinamento CCNA tem uma aulinha só de DMVPN, tá? Ah, ou se não for DMVPN, você vai poder usar também num backbone de internet. Você vai implementar no seu backbone, né? Você vai implementar o iBGP. Cara, isso vai cruzar o seu caminho. Vai cruzar o seu caminho com 100% de certeza. A não ser que amanhã você vai pintar casa em vez de você falar que você vai ser administrador de rede. Se você for mudar de profissão, aí não vai cruzar o seu caminho. Se você continuar na área, vai cruzar o seu caminho e você ainda vai me agradecer muito por essa aulinha que a gente está tendo aqui, tá? Vamos cair então aqui, galera, para uma implementação básica. Eu deixei já aqui uma configuração básica para a galerinha e uma verificação básica também. A gente vai explorar isso aqui um pouco hoje, né? Mostrar em detalhes essa configuração sendo aplicada e aí a gente cai nas próximas aulas para ir mais profundo, né? Cada aula, cara, do treinamento de BGP, a gente vai cobrir um assunto específico. Por exemplo, a aula que vem nós vamos falar das mensagens, dos tipos que nós temos, das mensagens dos states e do estabelecimento da sessão no BGP em detalhes, né? Porque simplesmente não dá tempo de cobrir tudo, né? Mas vai dar muito bom. Aqui nessa topologia, o que nós temos, cara? Nós vamos usar essa topologia dentro do nosso treinamento de BGP completo, tá? Aqui nós vamos alterar essa topologia dependendo da aula. Para essa aula, nós só vamos usar essa parte inferior aqui, usando o R3, o R4 e o R5, mas só para dar conhecimento a todos de como a topologia tá. Ah, Lucão, eu não estou na comunidade Cisco, eu quero essa topologia. Você não tem a topologia, você dá um print na tela e você monta para você, campeão. Porque eu preciso sustentar minhas crianças também, meus filhos, né? Mas para quem está na comunidade Cisco, o cara tem acesso a esse laboratório e todos os outros que já rolaram, e o cara tem acesso a base config que já está aplicado aqui, e tem acesso ao PDF que a gente estava vendo também, tá? Para você entender a topologia, que é importante para você conseguir fazer esse lab e os próximos, porque eu não vou revisitar a topologia nos próximos labs, só as mudanças que acontecerem, tá? Aqui nós temos no R3 e no R4, R5, R6, R7, todos eles têm uma loopback. Então, a loopback é o nome do roteador, né? Sendo de R1 a R6. E as loopbacks, elas vão sempre começar dessa maneira. Ela vai ser 10, 1 e logo na sequência, esse terceiro octeto é o ID do router, né? Então, sendo para router 1, nós vamos usar a 1, router 2 a 2, a 6 a 6, assim segue, tá? A única diferença é que no roteador 7, para alguns exemplos, nós vamos fazer esse cara virar um router de internet. E aí esse cara eu criei várias loopbacks nele, que é da 7770, a 1, a 2, a 3, a 8164, 128.92, 19 e 19.1, tá? Esse pedaço da topologia não é importante agora, tá? Não é importante agora, mas o pedaço mas ele vai ser inserido nas próximas aulas, tá? Alguém perguntou aí o que seria uma loopback, né, cara? Loopback é o seguinte, nós usamos a loopback para várias features na caixa, mas o conceito de loopback é você criar uma interface virtual na sua caixa, uma interface virtual que ela, se você tiver uma interface física ali up, ela vai estar sempre up, tá? Então ela vai ser uma interface virtual que vai estar sempre up. E aí eu posso pegar essa interface virtual e colocar um IP nela e simular que essa interface ela é um roteador, né? Ou ela é uma rede, ou ela é alguma coisa. Então eu posso usar ela para fazer exemplos. Se eu não tivesse a loopback, o que eu teria que fazer? Eu teria que pendurar mais um cara aqui, né? Mais um roteador e simular ele como uma nova rede, né? Então eu gastaria mais um device nessa topologia. Então a loopback ela nos ajuda bastante, tá? Já nos links de ponto a ponto, galera, a gente vai estar usando a rede 1 e depois vem o ID do roteador 1 e do roteador 2. Então 112.112.0.1.2. Aqui, entre esses três caras, nós temos um enlace broadcast, onde eu vou usar o 92.168.56 para fechar usando o 6, o 5 e o 2. Aqui eu tenho o 92.168.45, aqui desse lado vai ser o 5, aqui desse lado vai ser o 4, tá? Deixa eu corrigir isso.
Desse lado aqui não é o 6, tá? É o 4. Copiei isso aqui e coloquei errado. Desse lado vai ser o 4. E por último, nesses caras aqui, né, nós vamos usar o 1, o 43, porque eu estou entre o roteador 4 e o roteador 3. O IP aqui é 4 e aqui o IP é ponto 3. E também temos o ponto a ponto entre o 7 e o 1, tá? Tem que corrigir uma paradinha aqui também, que aqui é 1.1.7, tá? Beleza. Show! Beleza? Tranquilo aí o entendimento da topologia, como que a parada tá funcionando. Beleza, vamos fazer uma aplicação, tá? Para essa aula aqui que nós vamos aplicar, nós vamos configurar o BGPzão, né? Vamos fazer uma sessão BGP do AS30, entre o AS30 e o AS45. Então esses caras vão fechar aqui um eBGP, tá? E nós vamos também fechar aqui, entre o AS4 e o AS5, um iBGP. E aí a gente vai olhar o Wireshark aqui, ver a parada acontecendo quando a gente estabelecer essa sessão, tá? Nós vamos anunciar também dentro do BGP a Loopback 5 e aqui no R3 eu vou anunciar a Loopback 3, no R4 eu vou anunciar a Loopback 4, tá? Aqui eu já tenho os 3 roteadores abertos, deixa eu ver se eles não deram timeout, não deu timeout. Deixa eu puxar um pouquinho minha luzinha aqui. Aqui eu tenho o R4 aberto também e aqui eu tenho o R5 também aberto, tá? A configuração, cara, a primeira coisa, a gente vai entrar no modo global e nós vamos... Eu vou fazer no R3 primeiro direto, depois eu faço no Notepad para copiar para os demais, tá? No R3 nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar lá no modo global, router BGP. Se você olhar a síntese do comando, ele vai perguntar qual que é o número de AS que nós vamos estar utilizando. Então nós vamos aqui usar o AS number, nesse caso vai ser o AS30, tá? De novo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre AS, né? Quando a gente entrar na parte de AS, quando a gente falar de públicos e privados, e aí vai esclarecer talvez se ficou alguma dúvida, tá? Mas depois que você entrar dentro do seu router BGP, você vai ver, cara, que ele tem aqui, ó, diferentes, né, comandos para serem aplicados. Nós vamos olhar alguns deles, né, nesse treinamento. Claro que a parada é imensa, né, gigantesca, dá para ficar um ano falando só de BGP, mas nós vamos focar em bastante deles. O que a gente vai ver aqui hoje é como que a gente estabelece uma sessão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de estabelecer a sessão, eu vou jogar um capture. O que é um capture, cara? É eu fazer um sniffer, né, eu sniffar a porta do meu device e ver o tráfego saindo, o tráfego que está passando naquela interface. Então aqui eu estou sniffando lá o R3, eu vou abrir por aqui, vai ficar melhor. Eu estou sniffando o R3 e eu estou vendo exatamente o tráfego que está passando ali dentro, tá? Então com isso a gente vai aplicar a configuração e ver o que rola ali dentro, cara. Belezinha, eu vou aplicar aqui o meu neighbor, vou definir qual que é o IP do neighbor. Então, nós não falamos que a sessão TCP ela vai ser fechada ponto a ponto, então o IP que eu vou estar usando aqui vai ser o 1.43.43. o lado do meu neighbor, né? Ponto 4. E aí depois eu preciso avisar qual que é o AS que esse meu neighbor vai estar diretamente conectado. Então o remote AS desse cara vai ser o 45. Na hora que eu fizer essa configuração e voltar lá para o Wireshark, né? Eu estou sniffando aqui a interface de saída, né? A interface fast 1.0 do show run 5 section BGP. Ó, vocês vão ver que eu tenho o que de configuração? Eu só tenho o protocolo ativado e eu tenho o meu neighbor configurado, mais nada, tá? Quando eu fiz essa configuração, na sequência disso, logo quando eu habilitei, o que começou a rolar aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha de novo. O meu roteadorzinho, né, o R3, começou a mandar, começou a mandar uma sessão, tentar estabelecer uma sessão TCP, mandando synchronization para onde? Para esse IP, usando esse IP de origem aqui, para quem?
para esse cara aqui. Quem que é esse cara? É o IP que eu coloquei no meu Remote.js. É o IP do cara remoto, é o IP que está lá do outro lado, cara. Além disso, a gente percebe aqui que se a gente olhar no pacotinho, você vai ver que esse cara tentou estabelecer essa sessão aonde? Tentou estabelecer essa sessão na porta 179, que é a porta TCP que o BGP está utilizando. Então, o que acontece? Lá o roteador, a gente tem aqui o R3 e a gente tem aqui o R4, certo? Na hora que o R3 mandou a sessão TCP, mandou o SYN lá para o IP de R4, esse cara aqui, o R4, ele não está escutando a porta 179. Ele não tem lá o serviço TCP no IP 143.43.4 esperando um tráfego bater ali naquela interface e a parada eles estabelecerem a sessão, né? Então, cara, se você não tem a sessão criada lá do outro lado, o BGP nunca vai funcionar, tiozão. Não adianta você chegar lá do outro lado e ficar esperando, sentado na mão e a sessão não estabelece. Então, nesse caso, o que está faltando? A gente fazer a configuração lá do lado de R4, falando para ele que nós queremos que aquele cara também trabalhe, né, com uma sessão TCP para o BGP na porta 179, tá? Vamos lá. Agora aqui, vamos puxar então o R4 e vamos aplicar a mesma configuração e vamos ficar olhando lá no sniffer, o que vai acontecer depois da gente aplicar a configuração no R4. Vocês estão percebendo que além de eu mandar o SYN, eu estou tendo uma retransmissão, né? Por quê? Eu não estou recebendo nenhuma confirmação na porta 179. Então, eu vou lá dentro do router BGP 45 e vou habilitar para o neighbor 1.43.43.4, que ele está no Remote.js 30. Quando eu... Opa, é o IP3, tá? Quando eu fizer essa configuração, cara, olha o que acontece aqui no sniffer, cara. Fiz a configuração e o BGP veio up. Na hora que subiu o BGP, cara, olha que começou a rodar uma porrada de mensagens dentro, entre aqueles dois devices, né? Eu vou explicar essas mensagens em detalhes, cara. A gente vai olhar todas elas na próxima aula, mas o que eu quero aqui é que você entenda como que ele fez, o que ele fez para que essa sessão funcione, né? Então a gente fez o seguinte, o cara mandou... Vamos deixar aqui que vai dar bom. Ó, o cara mandou um SYN na porta, sendo o 43.4, mandou um SYN na porta 179, um synchronization. O que o 43.3 fez? Ele escutou esse cara, ele escutou que esse cara estava mandando. Então, o cara fez, o source dele tá uma porta randômica, certo? E o destino dele tá a porta 179. Já o 43.3, ele começou a responder com uma porta de origem 179, porque eu recebi o seu synchronization, destino a porta randômica que esse cara me mandou, né, a porta alta, e eu mandei ali um SYN ACK. Isso daqui, galera, e depois eu respondi com ACK. Isso aqui, galera, é nada mais nada menos do que o three-way handshake do TCP. Então, sem o three-way handshake do TCP, cara, o BGP nunca estabeleceria a sessão. Percebe aqui, ó, o que veio, além de tudo aqui que aconteceu, foram esses três pacotinhos que passou lá, que foram de TCP. Sem isso aqui, não existe BGP. Depois que você mandou esses três, fez o three-way handshakes do TCP, aí você recebeu a primeira mensagenzinha do BGP, que é esse BGP Open, e aí sim a sessão começou a ser estabelecida, tá? Essas mensagens de Open, Keep Alive, Update, vou olhar em detalhes com vocês na próxima aula, tá? Vamos mostrar mais algumas coisas aqui, mas essas mensagens a gente vai entrar em detalhes na próxima aula, mostrar uma por uma, o que cada uma delas faz, qual que é o status, porque isso daí está diretamente relacionado com como é que você faz o troubleshooting no BGP, beleza? Então vamos lá.
Comandinhos importantes aqui, né, cara? Se eu desse no R4 aqui um Show IP BGP Summary, o que eu tô olhando? Com o Show IP BGP Summary, galera, eu tô vendo... Vamos abrir ele aqui. Eu tô vendo qual que é o meu neighbor, então eu tenho lá o meu vizinho, que é o ID da interface que eu tô fazendo peering com ele. Eu tô rodando BGP versão 4, eu tô com essa sessão up há 2 minutos, e aqui eu não tenho nenhum prefixo sendo recebido. Então eu tô aqui ó, com prefixo exatamente 0. O que nós queremos é olhar na perspectiva de R4 e R4 receber a loopback 3 e também a loopback 5, certo? O BGP, por default, ele não faz anúncio de nenhuma rede se você não inserir esses anúncios dentro do próprio protocolo. Então a gente não fez nenhum anúncio, a gente não fez nenhum advertisement, então o BGP não vai fazer nenhum advertisement pra gente, né? Pra gente fazer esse anúncio, vamos começar lá pelo R3, né? O que a gente precisaria? Eu preciso entrar dentro do protocolo BGP. Cadê o R3? R3. Eu preciso entrar dentro do protocolo BGP, nós já estamos dentro dele aqui. E eu preciso dar um network e vou definir a rede que eu quero anunciar. Nesse caso eu quero anunciar a rede 10.1.3.0, a máscara 255.255.255.0, tá? Por caso, dá para anunciar redes no BGP de outras formas, dá para anunciar de inúmeras formas e nós vamos mostrar aqui também como é que você faz isso, cara. BGP, de novo, ele é gigantesco, aula de introdução, tá? Se acalma, se amarra na cadeira aí que vai dar muito bom, tá? Se eu olhar agora lá no R4, de novo o Show IP BGP Summary, eu comecei a receber um único prefixo, tá? Então aqui agora eu estou recebendo aquela rede, quanto antes eu não tinha nenhum prefixo sendo recebido, cara. Se a gente voltar para o Wireshark aqui e olhar na sequência de mensagens que aconteceram, eu tenho uma outra mensagem que rodou aqui, ó, que foi a mensagem de update. Eu vou olhar essa mensagem, a gente vai mostrar ela em detalhes, tá? Na próxima aula, Champion, me ajuda aí, me ajuda a te ajudar, tá? Mas o que eu quero mostrar nessa mensagem é isso daqui, ó. Se você for lá dentro do header e veja que o header do BGP no Wireshark, ele tá debaixo do TCP, ó. O TCP, então a gente tá um underlay, né? O underlay tá o TCP e o overlay tá o nosso BGPzão. Então sem o TCP, o BGP cai, o BGP tá fora, porque ele precisa do TCP para isso. E aqui dentro eu tenho os atributos do caminho. Cara, a gente vai destruir isso daqui, Champion, na humildade, menino, na humildade. Champion, eu respiro essa parada. Eu faço isso daqui todo santo dia. Aqui tá, tá trampando, tá trabalhando lá, mais meia hora de trampo, né? A gente vai destruir isso aqui que eu vou te mostrar mão na massa, Champion. Campo de batalha mesmo, como a parada é. Não é blá blá blá, mimimi, é a parada funcionando mesmo. Então a gente vai destruir os path attributes, a gente vai ter uma aula aqui completa só dos caminhos do BGP. E lá dentro de paths a gente vai falar de explorar mais os updates, né? Dentro do update, você está vendo que não tem subnet aqui, a gente está usando quem? O NLRI, que é o Network Layer Reachability Information. Dentro do NLRI, o que nós temos? Prefixo mais máscara de rede usando o CIDR. Pode ter mais informações aqui dentro? Pode, tá? Pode. O NLRI, difícil falar essas palavras em português, né? Mas ele carrega mais informações, ele pode carregar mais informações do que isso, tá? E é importante que, lembra que eu comentei que o Path Attribute, ele está direto atachado, né, ao NLRI, então você vai ter diferentes Path Attributes para diferentes NLRIs, né? Você não vai usar a mesma parada, entendeu? Bom, show de bola, tiozão, tô animado. Galera, tranquilo aí. Dá um salve pro pai aqui, se tá tranquilão, vocês estão indo bem. Pô, tinha 500, bateu 1h600, eu não sei o que aconteceu, a galera às vezes dá um medinho, né? Os caras medinho, os caras mais ou menos, Champion. Aqui, por isso que eu falo, comunidade Cisco é só pra caveira, cara, é só pra caveira, porque não tem caminho fácil, não tem atalho, não tem esqueminha, a parada é bunda na cadeira, estudar forte mesmo e ir até o topo da pirâmide. Esse é o esquema. Vai. Ó, eu tô usando aqui, alguém perguntou aí, né, o que eu tô usando? Tô usando o IVNG, tá? Todos os iOS para poder rodar o IVNG. Os labs que a gente tá fazendo aqui, tá tudo prontinho lá dentro da comunidade Cisco. É só você cair para dentro,
que a parada tá prontinha para você, é só você sentar o dedo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a comunidade aqui no final da aula, tá? Tem mais uns 20 minutinhos de aula, segura aí, galera! Segura. Bicho, eu tô em Portugal hoje, são 00:30 aqui para mim. Então, não tem desculpa para você não, viu? Amanhã, 5:30 da manhã, eu tô de pé. Então, não vem com mimimizada pra cima de mim, não. Tá? Belezinha. Tranquilo. Vamos fechar agora um BGP do R3, do R4 para o R5, cara. E a gente olha essa configuração e a gente olha um pouquinho mais da tabela do BGP, tá? Eu sei que hoje foi bastante teoria, mas precisa, cara. Precisava dessa teoria pra gente poder dar próximos passos. Sem essa teoria, a galera ia ficar meio perdida aí, tá? O flap do BGP, o default, cara, a gente vai falar disso também, tá? Mas a gente vai falar disso na hora que a gente comentar sobre estabelecimento de sessão. Mas o flap do BGP, o default, ele mandar o keep alive a cada 60 segundos e fazer um flap em 180 segundos, tá? Bom, beleza. Lá no router, no R5, eu vou configurar o router BGP 45 e vou definir que meu neighbor aqui vai ser o Não, ali eu estou usando o 9.2, né? É isso? Show IP in tbirth. Isso, nós vamos usar esse IPzão aqui. Eu vou dar aqui o meu remote AS. Meu remote AS vai ser o 45. Beleza? Vou dar um network aqui também, que eu quero anunciar a minha rede. E vou usar o mask 255.255.255.0. Belezinha. Configuração simples feita lá no R5, nós já fizemos essa configuração no R3 e vamos fazer essa configuração também no R4, porque de novo, né, a gente precisa ter o peering configurado dos dois lados para a sessão ser estabelecida. Então a gente vai habilitar aqui o neighbor. O neighbor é o 192.168, cadê ele? Ponto 5. E o remote AS é o 45. Nós vamos anunciar também a nossa network, que vai ser a 1.10.1.4.4.0 e a mask dela é 255.255.255.0. Beleza. A galera da comunidade Cisco destrói, tiozão. Os moleques tá voando alto. Os caras é compromisso, tiozão. Ou você vai ou você não vai e chora. Belezinha, agora que todo mundo já fechou com todo mundo, vamos dar um show IP BGP Summary. Belezinha. Então agora o que nós temos? Eu tenho o R4 fazendo um eBGP com R3 e eu também tenho o R4 fazendo um iBGP com R5, certo? Se eu olhar aqui no meu show IP BGP, só o show IP BGP, o que nós olhamos, cara? Aqui, nessa tabelinha, eu tenho a tabela do BGP. Isso não é minha tabela de roteamento ainda não. É eu vendo todas as rotas que eu estou anunciando ou recebendo, essas rotas vão estar dentro da tabela show IP BGP. Agora, se eu quero olhar qual caminho está sendo selecionado, né, pela CEF ou pelo Show IP Route, aí eu tenho que analisar o Show IP Route. Não necessariamente eu tendo um caminho no meu Show IP BGP, eu vou ter esse caminho da minha tabela de roteamento. Como, por exemplo, se a gente olhar aqui no R5 e eu der um Show IP BGP, você vai ver o quê? Percebem que eu tenho este caminho aqui, ó, o 10.1 30, esse cara tá sem o meu sinal de maior. Eu não tenho um sinal de maior aqui, né? Esse sinalzinho, esse sinalzinho ele simboliza que esse caminho, eu tô recebendo a rede 10.1.30, mas essa redezinha, ela não pode ser usada na minha tabela de roteamento. Porque o sinal de maior, ele define que a tabela foi escolhida como best, né? Então aqui essa daqui foi escolhida como best, essa daqui também, só que essa daqui, por não ter o sinal de maior, ele quer dizer que essa rede não foi escolhida como best e não está sendo instalada na sua tabela de roteamento. E por que isso? Ela não está sendo instalada porque o BGP não conhece esse next hop. Eu vi aí pulando no chatzinho alguém falando de
de loopback, falando de como fechar IP em loopback, etc., né? O BGP, se ele não conhecer o destino da rede que está sendo anunciada, ou seja, se você estiver usando uma loopback, por exemplo, que você querer estabelecer a sessão, enfim, nós precisamos de algum protocolo de roteamento embaixo do BGP, dele, né, para poder divulgar um next hop para você poder chegar até a rede que você quer alcançar via BGP. Então, nesse caso, esse link aqui, ó, o R5 não conhece, porque o R5 está conectado até aqui, até R4. Então, o R4 teria que ou anunciar esse enlace dentro do BGP, ou R5 precisaria ter uma rota de saída apontando para esse next hop. Por exemplo, se eu configurasse aqui, ó, no R5, né, uma cagada, né, mas se eu configurasse, não vou fazer não, vai. Se eu configurasse uma rota estática apontando para essa rede aqui, o BGP agora conheceria um caminho. Porque se eu olhar, olha só, se eu olhar no show IPsec para essa rede, tem alguma coisa aqui? Não tem nada, não tem, ele não conhece como chega nessa rota, né? Então essa rota, ela não vai ser instalada na tabela de roteamento, ela não vai ser aberta, não vai ser instalada na tabela de roteamento como um caminho ativo. Beleza? De novo, é só uma introdução, cara. Eu vou explorar aqui esses comandos que eu estou mostrando em mais detalhes, tá? Só falar mais um pouquinho do Show IP BGP, né? Esse cara também, ele mostra pra gente o quê? Além dele mostrar as redes, tanto do BGP que eu recebo e as redes que eu anuncio, por exemplo, a rede 5 eu estou anunciando aqui, né? Ele me mostra os next hop, então quem que é o cara que está me mandando essa rede, né? Então, quem está me mandando aqui o next hop, ele está anunciando que é esse cara. Vocês vão ver que vai ter uma aula sobre next hop, né? Vai ter muita aula, né? Já viu? E tem como a gente manipular esse next hop, e ele é tratado de diferentes maneiras quando a gente usa tanto o IBGP quanto o eBGP, tá? E se eu estou usando a rede que eu mesmo anunciei, ele vai estar aqui como 000. Metric, Local Preference e Weight, não se preocupa porque esses caras são métricas, atributos do BGP, e nós vamos falar sobre eles na aula de Path Selection, tá? E aqui eu tenho o caminho do BGP, né? Esse caminho aqui do BGP, ele tá mostrando para mim, né? Qual foi o path que eu passei, cara? Olha só, a rede 10.1.3.0, o path que esse cara passou foi o path 30. Veja que aqui não interessa se eu tivesse mais 50 roteadores aqui dentro e a rede estivesse atrás do roteador 49, a rede 10.1.1.3.0. Para esse cara aqui na tabela de roteamento, ele olhar como path 30, porque o BGP ele é um path vector, então ele não está nem aí para quantos vectors, mas sim para quantos paths vectors. Então, qual distância, quantos paths, quantos caminhos, né, que ele reconhece caminhos como autonomous systems para chegar até um determinado local, tá? Sim, alguém perguntou ali se isso aqui era por causa de ser um eBGP, está correto, a gente usando um Next Hop Self ou um route map para dar um set next hop também funcionaria, ou tendo uma rota, ou tendo um protocolo de underlay aqui para poder jogar essa rota. Então teria muita coisa, tá? Teria muitas opções para a gente fazer isso, tá? Os detalhes vão vir, vai ter uma aula que eu falo só de next hop para poder explicar isso daqui, como a gente resolve esse problema, tá? Belezinha. Se a gente olhar também na perspectiva do R4, você vai ver que agora é esse cara, porque ele conhece o next hop, né, para a rede 1.43.3, aí sim a nossa rede foi escolhida aqui como ativa, né? Vai ver que nesse cara, na hora que a gente analisa algumas métricas, ele tem valores diferentes para weight, ele tem valores diferentes para local preference, né? Por quê? Porque são os atributos do BGP e a gente vai explorar, né, em mais detalhes esses atributos, tá?
É isso, meu povo, eu vou encerrando por aqui, muito obrigado a todos vocês, você entendeu um pouco mais sobre esse protocolo, sobre BGP, Border Gateway Protocol. Se você quer realmente participar dos próximos vlogs, das aulas ao vivo que rolam aqui em algumas terças-feiras bem específicas, na descrição desse vídeo tem um link para você poder se inscrever gratuitamente para poder estar participando delas. Mas não deixa de se inscrever no canal, não deixa de você curtir esse vídeo, porque vai ajudar esse vídeo a chegar até mais pessoas. Eu vou me despedindo desse paraíso, essa vista linda que tá aqui em Paris. Vou ali curtir minha bebezinha, aproveitá-la um pouquinho, e você, bunda na cadeira, faca na caveira, vamos estudar, vamos se desenvolver, porque o seu objetivo tem que ser se tornar especialista. Hashtag chega de ser generalista e bora estudar. Deixa um comentário aqui para mim na descrição desse vídeo se você acompanhou ele até o final, me conta as dúvidas que você teve que eu vou ajudar, eu pessoalmente vou responder a cada um de vocês. Manda aqui para mim, manda um feedback sobre a aula, deixa um comentário, deixa a sua dúvida que eu quero escutar você. Tamo junto, Lucão vai desligando por aqui, abraço, fui!